piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to getting down, down. Boa noite, meninas, família do Ateliê Mineiro. Tá de noite, desculpa se tá um pouco escuro, porque deixa eu colocar a lanterna aqui pra clarear, porque senão ninguém enxerga nada, né? Já ficou melhorzinho, né? Então, a gente vou gravar um vídeo com esses restos de linha que eu tenho aqui e que não dá pra eu poder fazer um trabalho grande, então eu vou utilizar eles para poder fazer aquele tapete colorido, arco-íris, né, que eles falam. E as linhas que eu tô usando é número 6, todas elas são número 6. A agulha que eu vou estar utilizando é número 3,5. E vamos lá. E eu perdi a ponta do barbante, achei. A gente vai iniciar com 48 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou pausar o vídeo aqui e já volto para poder dar continuidade. Fiz as minhas 48 correntinhas e dou uma laçada contando da agulha 4 correntinhas abaixo. 1, 2, 3, 4. Faz um ponto alto. E essa carreira inteira vocês vão fazendo um ponto alto para cada correntinha de base. Um ponto alto para cada correntinha de base. E aí vocês vão fazendo isso até chegar aqui no finalzinho. Um ponto alto para cada correntinha de base. Quando chegar lá no final eu volto para poder mostrar para vocês o que a gente vai fazer no finalzinho da carreira. Mas aí vocês fazem até chegar aqui no último, tá? Já volto já. Voltei, meninas, com a minha 48 correntinha. E aí vocês dão uma laçada e contando a partir da agulha, vocês contam 1, 2, 3, 4. Na quarta correntinha, vocês fazem um ponto alto. Em seguida, mais um ponto alto. Mais um ponto alto. E aí vai ser um ponto alto para cada correntinha de base. Então, essa carreira inteira a gente vai fazer ponto alto para cada correntinha. Um ponto alto para cada correntinha. Um ponto alto para cada correntinha. E a gente vai ficando assim. E aí, vai fazendo até chegar no final. Quando a gente chega aqui, eu volto com vocês para poder mostrar o que a gente vai fazer nessa última correntinha de base. Já volto, meninas. Então, meninas, voltei aqui no finalzinho, fiz os meus 48 pontos. Aqui eu faço 3 correntinhas. Vou aqui dentro desse... como que eu posso falar? Essa última correntinha aqui. Fiz aqui meus pontos, correntinha sobre correntinha. Ponto alto sobre cada correntinha de base, deu 44 pontos. Porque aqui a gente fez 4 abaixo, né? Vocês lembram, para poder dar a altura de um ponto alto. Aqui eu faço 3 correntinhas. Venho aqui no pé do último ponto e faço... e fecho com ponto baixíssimo. Para poder dar uma argolinha. Subo 3 correntinhas.
E aí eu vou fazendo ponto alto sobre cada ponto alto. E automaticamente já vou escondendo essa linha aqui, ó. Pra depois só arrematar. Aí fica ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. E aí a gente vai fazendo isso até o final. Até o final da nossa carreira. Vou fazer e volto com vocês. Tá ok? Então, voltei aqui. No finalzinho, nesse primeiro ponto alto que a gente fez para poder ser uma alcinha, vocês lembram? Que a gente contou 4 correntes abaixo da agulha? É essa alcinha aqui. A gente fez um ponto alto para cada ponto alto, né? De base. E dentro dessa alcinha nós vamos fazer 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Sem correntinha de espaço, a gente vai fazer ponto sobre ponto, pegando já desse primeiro aqui, ó, tá vendo? Esse primeiro ponto aqui. Vamos fazer ponto sobre ponto, voltando pro outro lado. E é só isso, ponto sobre ponto. Que ali a gente fez a nossa curvinha, né? A curvinha do tapete. É só isso que a gente vai ter que fazer, ó. Tá vendo? Que ele fez a curvinha, né? Naquela argolinha. E é só isso que vocês têm que fazer. E aí eu vou fazer o meu aqui e volto lá no finalzinho. Voltei aqui no finalzinho. E aqui no final a gente vai fazer nessa argolinha a mesma coisa que a gente fez aqui. E vai ser assim, menina. Tudo que fizer nessa ponta, faz na outra. Igual. Porque elas são iguais, né? Então tudo que fizer nenhuma tem que fazer na outra. E deixa eu alertar vocês, acabou de acontecer comigo. Eu tava aqui gravando a vídeo e quando eu fui ver que eu estiquei a peça assim, aí aqui no meio eu tinha pulado uma correntinha. Bem aqui assim no meio eu tinha pulado uma correntinha, aí tava um buraco aqui. Aí eu tive que desmanchar tudo e fazer de novo. Então, quando você estiver fazendo, vocês esticam a peça, olha se vocês não pulou nenhum ponto, nenhuma correntinha, e aí vocês continuam. Aí, aqui vai fazer a mesma coisa da outra, ó. Chegou no último ponto, faz 6 pontos altos aqui dentro da argolinha. 6 pontos. 2, 3, 4, 5 e 6. Vem na terceira correntinha do ponto alto, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e fecha com ponto baixíssimo. Fechou com ponto baixíssimo, sobe 1, 2, 3 correntinha e vai fazendo ponto sobre ponto. Isso a gente vai fazer por toda carreira até chegar aqui na volta. Quando chegar aqui nos 6 pontos altos que a gente fez aqui, eu volto para poder falar para vocês como que vai ficar. Aqui, ó, vai ser ponto sobre ponto. Só isso. Até chegar nesses 6 pontos aqui daquela argolinha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui, ó. Nesses 6 pontos. Chegando nesses 6 pontos aqui, eu venho para poder mostrar para vocês como que a gente vai. Cheguei nos meus 6 pontos altos. E aí eu vou fazer os aumentos.
um aumento para cada ponto alto daqueles 6 que eu fiz na correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para cada ponto daquele 6, eu faço 2 em cada um, entendeu? Nesse eu fiz 2, nesse eu fiz 2, nesse eu fiz 2. No próximo eu faço 2. No próximo eu faço mais 2. Vai totalizar 6 pontos altos. 12 pontos altos em cima daqueles 6 pontos altos. Ó, ficou assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí, essa lateral aqui vai ser o mesmo que a gente fez nessa lateral. Ponto sobre ponto, até chegar nos 6 pontos altos aqui de novo. Aí, nesses 6 pontos altos, a gente faz a mesma coisa. Os 6 aumentam. 2 pontos em cada 6 pontos altos. Ó, nesses 6 pontos altos, a gente vai fazer aqui 2 nesse, 2 nesse, 2 nesse, 2 nesse, 2 nesse, 2 nesse. Até inteirar 12 pontos altos nessa voltinha aqui. E aí você encerra a carreira, a volta, com um ponto baixíssimo. E aí eu volto para poder dar continuidade com vocês. Bom, meninas, cheguei aqui no final da carreira. Torci e graças a Deus que a linha deu, porque a linha quase que não dava para terminar a carreira. Aí eu falei, meu Deus do céu, tô aqui gravando e a linha me acaba. Mas deu certo. Agora eu vou começar com essa linha, com a linha rosa, que é a linha salmão, né, que fala. Eu vou iniciar com ela agora. Aqui, ó, eu dou uma puxadinha, puxo bem e aqui eu já vou escondendo ela aqui embaixo e depois eu só arremato. Eu não vou iniciar no ponto que eu fechei, vou iniciar no próximo ponto, aqui, no segundo ponto. Pego, puxo aqui. Vocês fazem a emenda aí do jeito que vocês acham melhor. Aí eu subo 1, 2, 3 correntinhas. Aí vai ficar esses dois, né, 2 pedaços aqui, né, da amarela e da rosa. Aí eu já vou escondendo as duas e depois só arremato. 1, 2, 3. Passo um ponto alto no próximo. Faço mais um ponto alto no próximo. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base, faço um ponto alto no próximo. Faço mais um ponto alto no próximo. Faço mais um ponto alto no próximo. Uma correntinha de separação, pulo um e no próximo faço um ponto alto. E aí vai ficar assim. Depois eu arremato a linha que ficou atrás. Tá vendo os pedaços de linha? Aí vai ficar assim, 3 pontos altos, uma correntinha de separação, pula 1, 3 pontos altos, uma correntinha de separação, pula 1, aí vem aqui novamente 3 pontos altos seguidos, pula uma correntinha de separação, pula um ponto, vai no próximo, um ponto alto. E assim vai fazer até chegar lá na nossa curva. 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha.
3 pontos altos, uma correntinha de separação, pula um ponto de base. 3 pontos altos, uma correntinha de separação, pula um ponto de base. E assim a gente vai fazendo bloquinhos de 3 pontos altos. Eu vou fazer o meu ciclo. Aí aqui, ó, uma corrente, pula um, faz 3 pontos altos no mesmo lugar. E a outra lateral faz um ponto alto, uma corrente, pula um, no segundo ponto faz um ponto para cada ponto de base. Que agora a nossa lateral é igual à outra. As pontas é igual e as lateral também é igual. Ou seja, o que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui. E o que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui. Então aqui, a gente ficou com 11 grupinhos de 3 pontos altos, separado por uma corrente, pulando um ponto de base. Chegamos aqui, a gente pulou, no último ponto a gente pulou um ponto, fez uma correntinha, pulou um ponto, e no segundo ponto, daqueles 12, a gente fez 3 pontos altos, uma corrente, pula um, faz mais 3 pontos altos, no mesmo lugar. Faz uma corrente, pula um ponto, no próximo ponto faz 3 pontos altos no mesmo lugar, formando um grupinho de 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Formando um grupinho de 6 pontos altos. De um grupinho de 3 pontos altos no mesmo lugar, naqueles 12 pontos de aumento. Desculpa que eu tô confundindo aqui um pouco, mas é isso aí. E aí, no finalzinho aqui da curvatura, a gente vai fazer uma correntinha e vai iniciar a outra lateral. Aí pula um ponto alto e depois vai ser um ponto alto para cada ponto de base. Faz uma correntinha, pula um ponto, mais 3 pontos altos. Uma correntinha, pula um ponto, mais 3 pontos altos. Pra gente formar essa lateral aqui. Entendeu? Vamos dar seguimento? Aí ficou dessa forma. Nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 grupinhos de 3 pontos altos, separados por uma corrente, pulando um ponto de base. Um ponto alto de base. Aí, chegamos aqui na nossa voltinha. Façamos uma corrente. Sabe nessa volta aqui dos 12 pontos altos? Pula o primeiro ponto. No segundo, você faz 3 pontos altos no mesmo lugar. No mesmo lugar. Faz mais uma corrente, pula um ponto, no segundo, mais 3 pontos altos no mesmo lugar. A gente vai fazer isso até acabar essa volta aqui do bico, ó. Uma corrente, pula um, no segundo ponto, 3 pontos altos. A gente vai fazer isso naqueles 12 pontos, pulando um, faça no segundo. Ou seja, a gente vai fazer um grupinho de 6 pontos altos. 6 grupos de 3 pontos altos. Desculpa. Separado por uma corrente, pulando mais um ponto de base. Vou fazer aqui pra vocês não se perderem, porque eu aqui já tô me perdendo. Quer ver? Ó, tá ficando assim, ó. 3, 3, 3, 3, 3, né? Aí aqui agora, faltou só mais um, tá vendo? Vamos fazer mais um aqui. Finalizamos aqui, ficou desse jeito. Tudo que foi feito numa lateral foi feito na outra, tudo que foi feito na volta foi feito na outra volta. Finalizei aqui com uma correntinha, pulei um ponto baixíssimo. E aí agora a gente vai subir 4 correntinhas,
que é a altura de um ponto alto com uma correntinha de separação. Vamos no meu próximo, nesse vão, no primeiro vãozinho aqui, ó. Tá vendo? A gente vai fazer três pontos altos. Uma correntinha de separação e 3 pontos altos no próximo espaço de uma correntinha. E nós vamos fazer isso por toda a lateral. Uma correntinha de separação e 3 pontos altos no próximo espacinho de uma corrente. Uma correntinha e 3 pontos altos no próximo espaço de uma correntinha. E nós vamos fazer isso por toda a lateral, por toda essa lateral. Aí eu vou voltar com vocês aqui, nesse último espacinho aqui. Já volto. Lateral. Ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupinhos, separado por uma corrente de 3 pontos altos. E aqui a gente vai fazer aqui uma correntinha, e nesse terceiro ponto alto aqui, antes de começar a volta, vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer uma corrente e iniciando a volta aqui dos 3 pontos altos junto, a gente vai fazer um ponto para cada ponto de base. 2. No último ponto de base, nós vamos fazer um aumento, 2 pontos altos no mesmo lugar. Fazer uma corrente e aí vamos iniciar de novo, um ponto alto, 2 pontos altos. No mesmo lugar do terceiro ponto alto, vamos fazer 2 no mesmo lugar. Fazer mais uma corrente e no terceiro bloquinho vamos fazer um ponto alto, no próximo. No alto a gente vai fazer 2, um aumento, 2 pontos altos no mesmo lugar. Então é assim, ó, na volta aqui, na onde que tem os 3 pontos altos juntos, nós vamos fazer um ponto alto, um ponto alto, um ponto alto, um ponto alto, um ponto alto de base, cada um sob o ponto de base, um ponto alto sobre cada um dos pontos de base. E no último ponto de base, a gente vai fazer 2. Exatamente 2. E aí nós vamos separar por uma correntinha. Então vai ficar assim, ó, um ponto alto sobre ponto alto. No último ponto alto da base da carreira anterior, nós vamos fazer 2 pontos altos, uma correntinha, e aí inicia o processo tudo novamente. Será que deu para vocês entender? E aí vamos fazer assim, ó, é aquilo que eu falei, tudo que a gente faz numa carreira, a gente vai fazer na outra lateral. Tudo que a gente faz na volta, a gente vai fazer na outra volta. É igual. Então, se vocês tiverem dúvida, volta o vídeo e aí o que a gente fez em uma, vocês fazem na outra. O que a gente fez na volta, você faz na outra. Então, é igual. Lateral com lateral, volta com volta. Entendeu, meninas? Vamos lá? Então, meninas, voltamos aqui. Terminei a minha volta, fiz uma corrente e puxei, arrematei, e na onde que eu arrematei, vamos começar neste ponto. Vocês procuram um espacinho aqui, entra com ele, puxa, faz uma correntinha, 2, 3 correntinhas. Aí vocês já vão arrematando esses pedacinhos de linha que fica aqui atrás. E aí no espacinho vocês fazem 2 pontos altos. Vamos fazer de novo aqueles grupinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Ó, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos.
uma correntinha de separação, vem no próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo espacinho, 3 pontos altos. Assim a gente vai fazer por toda a lateral. Quando chegar lá na curvinha, eu volto para mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Aí não fazer isso por toda a lateral. Os grupinhos de 3 pontos altos. Quando chegar aqui na curvinha, eu volto para poder fazer junto com vocês. Então, meninas, aqui fizemos, né, toda a nossa lateral. Ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 grupinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Chegamos aqui na nossa curva. Aqui a gente vai fazer assim. É igual a carreira anterior. Uma corrente. Vem aqui no primeiro ponto de base, faz um ponto de base. Ponto sobre ponto. No próximo, ponto sobre ponto. No próximo, ponto sobre ponto. No próximo, um aumento. 2 pontos no mesmo lugar. Faz uma correntinha de separação. Vai para o próximo, ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto. No próximo, um aumento. Ou seja, o aumento vai ser sempre no último. E aí a gente vai ficar assim. Aí vai começar a abrir o nosso leque. Aí, ó, aqui foi 3, aqui vai 4, aqui já tá 5. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Na próxima carreira vai ser ponto sobre ponto, sobre ponto, sobre ponto. No último aqui nós vamos fazer um aumento. Ou seja, 3, 4, 5. Na outra carreira vai ser 6, 7, 8, 9, até as carreiras que vocês quiserem. Esse tapete aqui, você pode fazer ele do tamanho que você quiser. Ele não tem um limite do tamanho que você quiser. Então, você vai aumentando ele. Aí, nesses desenhos aqui, você sempre vai fazer o aumento no último ponto de base. Ou seja, aí aqui vai ser um ponto sobre base, um ponto sobre base, um ponto sobre base, um ponto sobre base. No último ponto, você vai fazer um aumento. 2 pontos no mesmo lugar. E é isso. E aí vocês vão fazendo, até chegar ao tamanho que vocês querem. E aí é assim, meninas. Tudo que vocês fizerem na lateral, vocês vão fazer na outra lateral. Tudo que vocês fizerem na volta, vocês vão fazer na outra volta. Não tem segredo. Então, vocês vão fazendo isso até vocês fazer o tamanho que vocês querem. Combinado? E aí, eu vou fazer as minhas carreiras, e aí eu volto com vocês, quando o tapete já estiver com as carreiras que eu quero. E aí, eu vou falar pra vocês quantas carreiras que eu fiz, mas aí é só isso. É só vocês fazer o que fazer na lateral, faz na outra lateral, o que fazer em uma curva, faz na outra curva. E aí, nessa curva aqui, vocês sempre fazem um aumento no último ponto de base. Entendeu? Aqui, vou mostrar bem pertinho pra vocês. Tá vendo, ó? No último pontinho de base. Aí, vocês só vão aumentando, que nem aqui, ó, 3... 4, 5, na próxima carreira 6, na próxima 7, na próxima 8, na próxima 9 e assim em diante. E o aumento sempre no último. No último ponto de base vocês fazem um aumento, 2 pontinhos. Aí nessa carreira aqui, a próxima que vier, nesse ponto aqui, ó, vocês vão fazer 2 pontos nele. E aí vocês vão fazendo isso. Aí eu vou fazer o meu aqui e volto já com as carreiras completas, tá bom? E aí a gente vai mesclando, né? Que nem eu vou fazer assim, ó. Aqui nem aqui eu fiz de amarelo, aqui eu fiz de rosa, de salmão. Aí aqui eu fiz tô fazendo de rosa pink. A próxima carreira eu vou fazer de roxo, de lilás. A próxima carreira eu vou fazer de azul claro, azul bebê. Depois eu vou fazer de azul royal. Aí depois eu vou vir com bico, com bico pra poder
terminar o tapete. E aí eu tô fazendo de duas carreiras, duas. Vocês podem fazer de 3 em 3, de 4 em 4, aí vai do jeito de vocês, do jeito que vocês querem fazer. E também se vocês quiserem fazer esse tapete de uma cor só, também fica a critério de vocês. Vocês podem fazer ele também de uma cor só, ou aqui de uma cor, com uma cor e o restante dele com outra, ou todo colorido, aproveitando as sobras de linhas que nem eu tô fazendo. Aí fica a critério, a criatividade de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Meninas, voltei aqui, que eu terminei a minha carreira e fechei com ponto baixíssimo, né? Terminei minha carreira aqui, fiz uma corrente, terminei com ponto baixíssimo, subi 3 correntinhas, mais uma de separação, mais uma de espaço, 4. Aí aqui a gente vai fazer assim, voltei só para poder falar isso com vocês, ó. Aí são 4 correntinhas, né? 3 para subir o ponto alto e uma de espaço. Vocês vai pro próximo espaço e faz os 3 pontos altos. E faz a lateral como a gente estava fazendo. Aí aqui, esse ponto aqui tá sozinho, né? Que é aquele ponto sozinho. Aí quando a gente fechar a lateral e voltar aqui, vocês vão fazer assim. Aqui, nesse espacinho de uma correntinha, vocês vão fazer 2 pontos altos e fechar com ponto baixíssimo na terceira corrente, para formar os 3 pontos altos aqui. Beleza? Então, meninas, eu voltei aqui para poder explicar de novo. Fiz a minha lateral, que nem aqui, subi 4 correntinhas, que é 3 como altura do ponto alto e uma como separação. 3 pontos altos, uma correntinha de separação. 3 pontos altos, uma correntinha de separação. Fiz a lateral inteira. E aqui, eu fiz aqui, ó, uma correntinha de separação. E nesse último ponto alto aqui, eu fiz um ponto alto. É aquele ponto alto sozinho que eu falei que a gente tem que pôr. E aqui, na lateral, agora a gente vai fazer uma correntinha. E vai começar o desenho do nosso tapete. Ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto, ponto sobre ponto, e no último, um aumento, 2 pontos no mesmo lugar. Aí uma correntinha de separação e começa tudo de novo, entendeu? Que nós vamos fazer os desenhos do nosso tapete, ok? Então, meninas, voltei. Já fechei minha carreira. Uma coisa que eu vim explicar para vocês é que assim, eu não tinha certeza, mas agora eu tenho. Eu terminei aqui, né, ó, com o meu ponto baixo, né, com uma corrente, um ponto baixo, e fiz um ponto sozinho em cima desse ponto aqui, tá vendo? Agora nós vou iniciar com a linha lilás em cima desse ponto. Aí vai ser igual a essa carreira, tá vendo que aqui tem um buraquinho? Ou seja, aqui você vai subir um ponto, dentro desses 2 buraquinhos, vocês vão fazer 3 pontos, 2 pontos. Junto com o daqui, vai se tornar 3. Uma correntinha de separação, e aí vocês vêm pra cá, 3 pontos, uma correntinha de separação, 3 pontos. A lateral. Então, é assim, meninas, ó. Cada carreira que vocês fizer, uma carreira vai ter um buraquinho, a outra não vai ter. Uma vai ter, a outra não vai ter. Uma vai ter, a outra não vai ter. Então, na carreira que tiver esse buraquinho, vocês têm que fazer 2 pontos, um ponto em cima desse ponto sozinho, e dentro do buraquinho, 2 pontos para totalizar os 3 pontos. Ou seja, uma carreira vai ter, outra não. Uma vai ter, outra não. Tá vendo? Vou chegar aqui mais perto pra vocês verem. Tá vendo? Aqui, ó. Uma teve um buraquinho, a outra foi preenchida. Essa vai ter. Então, essa carreira que vai vir agora, nós vamos preencher esse buraquinho com 2 pontos altos. Vai ser um ponto alto em cima desse ponto aqui e 2 aqui nesse buraquinho. Aí, a próxima carreira não vai ter. A próxima carreira vai ser assim. Aí, ou seja, quando vocês terminar o
o aumento aqui, vocês já vão pular pro buraquinho, tá? Então, é assim, uma vai ter buraquinho, outra não. Uma vai ter buraquinho, outra não. Entendeu? E é isso que eu vim explicar pra vocês, pra não ter nenhuma dúvida. Então, vamos lá. Tive que pausar aqui porque minha câmera tinha travado. Então, vamos lá, ó. Ponto alto. Um ponto alto em cima desse ponto sozinho. Aí, vocês já vão escondendo a linha. Aí, no buraquinho, vocês fazem só 2. Entendeu? 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, já vai pra cá e já faz 2 pontos altos. 3 pontos altos. Eu não sei se eu fui clara, se eu consegui explicar certinho, mas se vocês não tiverem entendido, vocês podem mandar pergunta, comentar alguma coisa que eu respondo. É porque, assim, na minha cabeça, no meu entender, eu consegui explicar, mas se alguém não tiver entendido, pode mandar mensagem pra mim no direct, pode mandar mensagem pra mim que eu respondo. Tá vendo aqui, ó? É que assim, ó, um vai ter, um não vai ter, um vai ter, um vai ter, um vai ter, entendeu? Mas tem que sempre colocar esse ponto sozinho aqui. Só que nenhuma carreira ele vai estar sozinho mesmo. Na outra carreira ele vai fazer companhia com mais 2. Na próxima carreira ele vai fazer sozinho. Na próxima carreira ele vai fazer companhia com mais 2, entendeu? E é sobre isso. Então, meninas, voltei aqui. E eu fiz, depois do amarelo, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carreiras. Daquela forma que eu tinha falado para vocês seguirem. Fiz 8 carreiras. Depois do amarelo. E agora, eu vou fazer ponto sobre ponto. Uma carreira fechada de ponto sobre ponto. Vou iniciar aqui, ó, desse ponto que eu fechei. Vou iniciar nele mesmo. Sobe 3 correntinhas. No espaço de uma corrente, vocês fazem 2 pontos altos. Depois aqui ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto. No espaço de uma corrente, vocês fazem 2 pontos altos. Aí vocês vão fazendo isso por toda a lateral. E aqui ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto. E eu vou fazer isso por toda a lateral. Ó, ponto sobre ponto. Na hora que chegar aqui na hora da volta, eu venho mostrando pra vocês como que a gente vai fazer. Cheguei aqui, meninas, no final. Aí. Tá na câmera aqui. Ó. Chegamos aqui no final da lateral. E aqui onde que é o nosso desenho do tapete, a gente vai fazer assim. Ponto sobre ponto, não tem segredo. É que na onde que tem os aumentos, vai ter aumento. Porque pode acontecer da gente diminuir, não fazer o aumento, e o tapete embabadar. Então, a gente vai fazer com aumento essa carreira também. É uma carreira fechada, mas uma carreira com aumento. Vai ser ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto. E no último aqui, a gente vai fazer o aumento que a gente já vinha fazendo. 2 pontos altos. E ponto sobre ponto. E vai assim.
em cada desses desenhinhos, nos desenhinhos, quando chegar aqui no último, a gente vai fazer 2 pontos. Aí aqui no espacinho, dois pontos altos. Aí continua ponto sobre ponto sobre ponto. Quando chegar aqui no finalzinho, aqui tem um aumento. Aí faz o aumento no último ponto, normalzinho, como a gente já tava fazendo, beleza? Bom, meninas, fiz toda a minha carreira fechada de ponto alto, né? Toda a minha carreira. E agora eu vou dar continuação assim. Sobe 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Pula 1, 2, 3 no quarto. Um ponto baixo. Subo 1, 2, 3, 4, 5. Pulo 1, 2, 3 no quarto, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 no quarto, um ponto baixo. Vou fazendo argolinhas pela minha volta inteira. Talvez se a de vocês não fechar certinho, vocês fazem a adaptação. Ou vocês pulam um a mais, ou vocês pulam um a menos. Aí vai da adaptação de cada um, porque depende muito de quantas carreiras foram feitas, né? A minha carreira aqui foram feitas, depois do amarelo, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Então, se a pessoa fez 9, 10 ou mais carreiras, pode ser que dê diferença. Então, aí é mais fácil, coisa de adaptar. Ou pula um a mais, ou pula um a menos. Mas o certo é pular um a mais, né? Aí, eu vou fazer por toda a minha volta e volto. Então, meninas, voltei aqui. Não precisou de adaptação. E fechei aqui com um ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas. Faço 9 pontos altos aqui dentro dessa argola. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nessa próxima argolinha, eu faço um ponto baixo. Faço 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou na próxima argola, faço um ponto baixo. Vou na próxima argola e já faço 9 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vou na próxima argola, faço um ponto baixo, 5 correntinhas. Na próxima, um ponto baixo. Já faço mais 9 pontos altos. E vai ficando desse jeito, 9 pontos altos, 5 correntinhas, 9 pontos altos, 5 correntinhas, 9 pontos altos. E vai ser assim pela volta inteira. Vou fazer os meus aqui e volto, tá? Bom, meninas, cheguei aqui ao final. E vou confessar pra vocês. Esse bico aqui, eu vou fazer ele meio que na gambiarra, na cabeça. Porque esse tapete aqui, na verdade, o bico dele é aquele bico coração. Só que eu não quero fazer aquele bico coração, que nem eu falei. Eu quero fazer a minha releitura do tapete. Então, eu vou tentar um bico aqui pra ver se vai ficar legal. A gente fechou aqui no pezinho, ó. Fez as 5 correntes.
e fechei aqui no pezinho. E aí, eu vou subir aqui, ó, naquelas correntinhas que eu fiz no início, eu vou subindo, ponto baixíssimo, até chegar lá no topo do ponto alto, tá vendo? Aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4. 3 ponto alto como ponto de... correntinha como ponto alto e uma de separação. E aí, ó, ficou tipo um ponto alto em cima de um ponto alto. Eu subindo em ponto baixíssimo, no ponto alto, eu subi em ponto baixíssimo. Aqui, ó. Eu subi em ponto baixíssimo para poder subir o ponto alto aqui em cima, porque eu queria um ponto alto em cima do ponto alto. E como eu fechei aqui embaixo, eu tive que subir. Vamos ver se vai dar certo. Laço minha linha e faço outro ponto alto. No seguinte, uma corrente, outro ponto alto. Uma corrente, outro ponto alto. Uma corrente, outro ponto alto. Vamos ver se vai dar certo, né? Eu quero fazer a minha releitura. Eu quero fazer um bico diferente. Que crochê é isso? O crochê é adaptar. Crochê é gambiarra. Então, você tem que se adaptar. Não deu certo? Pula um, diminui um, pula um a mais, pula 2 a mais. E crochê é isso. Não tem o certo nem o errado. O negócio é você encaixar o que você quer, né? E é pegar o tapete de um jeito com o bico de outro, porque se você pegar um tapete de um jeito com o bico de outro jeito, realmente não vai encaixar perfeitamente. Então você vai ter que se adaptar. Desculpa, gente, a abrição de boca que eu acordei hoje 5 horas da manhã e fiquei o dia inteiro mexendo. Tô pingando de sono, tô pandareco aqui. E já eu já vou parar pra poder descansar um pouco. Aí no último aqui, ó, que nem foi o ponto alto em cima de ponto alto, tá vendo? Ó, ponto alto em cima de ponto alto separado por uma corrente. Aí aqui eu faço uma corrente de separação. Nessa argolinha aqui, ó, um ponto alto. Uma corrente de separação, aí vai pro leque. E no primeiro ponto alto aqui, ó, que nem nós fez no outro, no primeiro ponto alto já faz um ponto alto. Uma corrente de separação, 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 um ponto alto. E por aí, sim, vamos. Eu acho que vai dar bom, eu acho que vai dar certo. Temos que nos adaptar. Na vida a gente já tem que se adaptar, imagina no crochê. Se caso do jeito que eu tô fazendo aqui não dê certo, vocês voltam lá e tenta fazer de novo ou tenta fazer de outro jeito. No final aqui, ó, uma corrente, na corrente aqui, um ponto alto, uma corrente novamente. E já vai aqui, ó, pro primeiro ponto alto, já faz um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. Se caso, gente, esse bico que eu tô fazendo, vocês não conseguirem fazer, não der certo, vocês pegam e fazem o bico de coração. O bico de coração encaixa certinho nele. O meu bico aqui não encaixou porque eu, que nem eu falando, tô meio que inventando um outro bico pra ele. Porque que nem eu tenho um outro tapete aqui, redondo. Ó, vou mostrar pra vocês. E esse bico aqui, ó, que eu tô querendo encaixar naquele lá. Entendeu? Vamos ver se vai dar certo. E ainda não vai ficar igual, porque aqui nem aqui, ó. Aqui eu tô fazendo ponto alto. Aqui eu fiz ponto baixíssimo. Só que eu tô fazendo ponto alto porque aqui eu tive que adaptar.
Aqui eu tive que subir o ponto alto. Lá, eu nem lembro o que eu fiz. Mas lá, eu creio que eu fechei em cima, não fechei embaixo. Aqui eu fechei embaixo. Então, eu tive que subir ponto baixíssimo nas 3 correntinhas, para mim poder subir esse ponto alto aqui. Entendeu? Ó, eu fechei aqui, né, ó, a argolinha. Assim, com a argolinha eu fechei aqui embaixo. Aí, eu já tinha um ponto de base aqui. Né, já tinha um ponto de base aqui. Aí, eu subi nas 3 argolinhas, eu subi um ponto baixíssimo, para mim poder chegar no topo do ponto e subir um outro ponto. Aí, eu subi 3 correntinhas e uma de separação, para mim poder começar a fazer esse bico aqui. Então, eu quero para fazer tipo parzinho com esse. Entendeu? Vamos ver o que vai sair daqui. Então, vamos continuar. Ó. Uma corrente de separação, um ponto alto. Uma corrente de separação, um ponto alto. Uma corrente de separação, um ponto alto. Uma corrente de separação e um ponto alto. Uma corrente de separação, aí vem aqui. Aqui eu poderia também, creio eu, poderia fazer o ponto baixíssimo. Mas eu tô com medo de dar erro, porque aqui eu comecei em cima, fechei embaixo, mas comecei em cima. E aqui eu vou ter que terminar com um ponto alto, para poder fechar aqui em cima. Vamos ver o que vai dar. É, ponto alto, né, aqui. Uma corrente, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Então, eu vou fazer isso por toda a minha volta. Por toda a minha volta. E volto para poder mostrar para vocês se eu conseguir fechar ele certinho ou não. Já volto. Então, meninas, fechei aqui a minha carreira. E consegui fechar os meus babados. Aqui eu tive que, naquela adaptação, realmente ficou adaptado. Mas ninguém vai ficar reparando nisso. Vai ficar reparando nos outros babados. Então, aqui eu tive que fazer uma adaptação na carreira de baixo. Na carreira de baixo eu tive que colocar o ponto baixo pra cá e fechar embaixo. Fazer a corrente e fechar praticamente na mesma correntinha. Tá vendo? Ficou dois aqui. Eu poderia... Vamos ver se vai ficar melhor. Começou a chover aqui. Eu poderia fazer um ponto alto pegando as 2 correntinhas. Pra ficar mais imperceptível. Eu acho que deu. Pra não ficar aquelas 2 igual soltas. Uma corrente, fecho aqui na terceira corrente. E é isso. Ficou assim. Tive que adaptar. Tá vendo que aqui ficou diferente, aqui, ó. Aqui ficou a correntinha aqui embaixo, uma correntinha em cima e o ponto alto. Aqui, como eu tive que adaptar a carreira de baixo, quando eu tava fazendo aquelas argolinhas, que eu queria fechar embaixo para poder fazer esse babado, porque, na verdade, eu tinha que ter fechado em cima. Mas eu não queria fechar em cima, porque eu queria começar embaixo, para poder fazer esse leque aqui. Porque se eu fechasse em cima, ia ficar estranho. Ia ficar reto. Não ia ficar essa voltinha assim. Ia ficar reto. Então, por isso que eu queria fechar embaixo, para poder subir e levantar os pontos altos. Mas no demais, ó, ficou certo, tá vendo, ó? Ó, a adaptação deu certo, tá vendo? Nos demais. Só naquele lá que deu aquele probleminha. Mas, gente,
uma crocheteira que é iniciante não vai saber adaptar, né? Então, o que eu indico para vocês? Faz a base desse tapete, que nem eu ensinei, e pega a base do coração, o bico de coração. Tem várias videoaulas aí nos canais de crochê do bico coração. E aí, porque uma pessoa, que nem eu falei, uma crocheteira iniciante não vai conseguir adaptar dessa forma. Mas uma crocheteira já experiente consegue, né? Eu falo porque eu tenho 3 anos, 3 anos que eu tenho, que eu vendo. Eu tenho mais ou menos uns 5 anos. 5 anos e meio, quase 6 anos já, que eu faço crochê. Porque eu comecei a fazer por hobby, aí bem depois de 1 ano, quase 2 anos, que eu comecei a vender. Então, assim, de crochê eu já tenho quase 6 anos já. Então, eu consigo adaptar algumas peças, não todas também. Que nem eu vejo algumas artesãs nos canais adaptando peças, eu não consigo. Eu sou bem sincera, eu não consigo. Agora, algumas eu já consigo. Por quê? Porque já são algumas peças que são releitura. Que nem esse tapete aqui já tem em alguns canais, a base dele. Esse bico aqui, eu não lembro onde que eu peguei. Esse bico aqui, na verdade, né? Esse bico aqui, eu não lembro onde que eu vi. E eu peguei. Não lembro mesmo, senão eu colocaria os créditos aí embaixo para falar para vocês. Mas eu não lembro, de coração não lembro. Mas, então, o que eu indico é, pega a base do tapete e faz o bico de coração, se não souber adaptar. Entendeu? Tem como fazer um bico totalmente diferente, mas a pessoa tem que ir fazendo, desmancha, faz, desmancha e por aí vai. Mas até que deu certo. Se quem não conseguir adaptar, pega a base do coração. Tem vários canais no YouTube, coloca assim, bico de coração, ou coloca tapete candy, bico de coração. Vai aparecer um monte. Tem várias professoras maravilhosas que ensinam super bem esse bico de coração. Eu, particularmente, eu não sou muito fã desse bico, porque ele é muito demorado. Então, eu queria inovar, queria adaptar. E até então eu adaptei. Vou estudar mais esse bico para poder ficar mais aperfeiçoada nele, para não ter essa emenda que eu tive que fazer aqui. Assim que eu tiver mais aperfeiçoada nele, eu mostro para vocês ele certinho em outro tapete, que eu vou tentar adaptar também. E aí, vamos fazer assim, uma correntinha para fechar, não, né? Para arrematar, para cortar a linha, puxa. Muito simples, né? Mas eu não gosto de coisa simples. Então, vamos colocar o outro rosa aí para poder ficar parecido com o outro bico que eu mostrei para vocês. Esse rosa aqui, rosa pink. Aí é outra coisa dessa adaptação também. Vamos fazer assim. Vocês lembram que eu fiz uma correntinha e um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto? Então vamos fazer assim. Não tem necessidade. Vou começar aqui, ó, na emenda mesmo, porque eu tô meio esquentada, então vou começar na emenda mesmo. Já tô na emenda, então vamos emendar o restante. Aqui eu vou fazer, ó, um ponto alto, um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo, uma corrente, vem aqui no primeiro ponto alto, um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo, e assim nós vai, só para dar aquele charme, para dar aquela trabalhada, para não ficar simples de tudo, que coisa simples não é comigo.
Então, vamos lá, ó. Uma corrente, um ponto baixo. Uma corrente, um ponto baixo. Uma corrente, um ponto baixo. Um ponto baixo. Só para dar... Eu poderia fazer um picô, mas o picô é muito demorado. E não vai combinar com o outro. Então, eu quero que combine, que fique parzinho. Aí chegamos aqui, ó. A gente faz... Não faz uma corrente, já faz direto um ponto baixo. Outro ponto baixo. Aí volta uma corrente. Um ponto baixo. Uma corrente, um ponto baixo. Uma corrente, um ponto baixo. E assim por diante. Só pra gente dar aquele charminho, só pra dar uma babadinha aqui só. Só isso. Vou fazer o meu e volto pra poder mostrar o final, o restante, o como ficou. Eu, particularmente, eu gostei muito do jeito que ficou. Ó. No meio dele, tá um pouco escuro, porque eu tô gravando agora de noite. Mas eu vou tirar foto dele no claro, pra poder mostrar pra vocês como que ficou. Olha como é que ficou o bico. Aqui na volta, olha como é que ficou. Aí eu gostei muito, não foi pouco não, gostei muito desse tapete. Agora eu tenho que fazer os arremates aqui atrás. E pronto, olha aí como é que ficou o desenho dele. Então, meninas, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, curte, compartilhe. Se inscreva no meu canal para me ajudar, para me dar uma forcinha aí. Agora que eu tô recomeçando. Compartilhe com seus amigos, com alguma amiga que você queira, com um amigo, um parente, com a filha, com o vizinho. Compartilhe, gente, por favor, para poder me ajudar, para poder crescer um pouquinho no canal e poder trazer mais conteúdo para vocês, tá? Esse bico ficou, eu amei esse bico, ficou muito parzinho com esse aqui. Com esse tapete que eu fiz, ele também, ele é candy, só que porém é redondo. Eu vou tirar uma foto dele também para poder mostrar para vocês. E a metragem do tapete, eu não medi o tamanho que ele ficou, mas eu vou medir e vou mostrar no início do vídeo. Quando eu iniciar o vídeo, eu vou mostrar para o tamanho que ele ficou, a metragem dele. Beleza? Até a próxima.